Inovar implica em ser flexível e tolerante com erros. No entanto, no setor público e nas empresas contemporâneas, apesar de se professorar essa tolerância, na prática há uma rejeição a erros. Quando falamos em inovação em gestão de pessoas, o impacto de um erro pode ser ainda mais chocante, pois não afeta apenas um produto ou processo, mas vidas. Como equacionar? Bom, essa é uma excelente pergunta. E a resposta honesta seria assim, eu não sei. Mas eu tenho algumas ideias que eu queria compartilhar com vocês e também discutir eventualmente aqui virtualmente, quem sabe a gente possa chegar em alguma coisa mais elaborada, para iniciar essa discussão. Não tem como inovar sem presumir que vai haver erro. Se uma inovação atrás da outra, dá sempre certo, alguma coisa está errada aí. Porque inovar presume ficar perto da fronteira. E quando a gente está perto da fronteira, sem saber qual é o país que está do lado de lá, vez por outra a gente vai pisar onde não deve. Vez por outra a gente vai achar que o terreno é firme e ele não é. Então, invariante, seja qual tipo de inovação vamos fazer, se é em produto, se é em processo, se é no modelo de negócio ou se é em gestão de pessoas, vamos errar. Muito bem. Então, posto isso, é necessário que a empresa que queira inovar, esteja imbuída do propósito do que fazer com o erro. Então, já que errar não tem jeito, a gente vai mesmo. O que de moderno se faz qual é o tratamento que se dá para esse erro. A experiência mostra, e tem um artigo escrito em 2011, que eu li recentemente que fala sobre isso, que um erro ensina muito mais do que um acerto. A gente lembra de um erro com mais vivacidade do que eventualmente vai lembrar de um acerto. Então, o erro tem uma função didática, vamos chamar assim. Então, mas isso posto com o seguinte cuidado. A empresa, falamos agora não do indivíduo, mas de uma empresa, a empresa que erra deve ter mecanismos para que esse erro seja documentado e difundido. Antigamente, pega 10 anos atrás, um erro tinha até um fluxograma engraçado. Você errou sim. Alguém viu? Não. Então não há problema. Porque o erro é igual a coisa ruim. Então se você erra, você está na contramão da história. O conceito hoje é todo outro. Se você erra é porque é sinal que você está tentando. O erro honesto, claro. E errar e corrigir logo o erro é a coisa que se espera do profissional talentoso. O erro honesto, de novo. Errar, corrigir logo o erro e dar visibilidade para o seu erro para que a empresa aprenda. Para que outros não sigam esse caminho que você já viu que não deu em nada para essa finalidade que você estava tentando. Então, quando a gente põe esse contexto na gestão de pessoas, antes disso, eu queria dividir talvez dois tipos de erro. O erro do inovador que tenta fazer algo melhor, esse é o erro que eu chamo de erro honesto, que é imbuído de bom propósito, e o erro operacional no dia a dia. Esse erro é ruim. Então, pega lá uma empresa aérea que tem que fazer a manutenção programada, a manutenção preventiva da aeronave. O sujeito não pode inovar na forma como ele vai, vamos pegar um jeito holístico de ver as coisas. Vamos... Não, filho, você não está entendendo. Siga, por favor, o procedimento. E aqui você não pode errar. Tem o procedimento A, depois tem o B, depois tem o C, e ali não pode ter falha. Uma falha ali é ruim, ponto. Tem coisa que não pode ter falha, porque isso afeta de maneira, com graus variados de comprometimento, mas afeta a vida das pessoas. Então, separamos o erro de quem tenta e que pode tentar, é lícito tentar, e o erro daquele que foi mal treinado, ou estava com a cabeça na lua, ou erro acontece, por isso que tem que ter 2 ou 3 pessoas para checar se é um negócio tão grave quanto a manutenção de um avião. Então, esse daqui a gente não fala. Vamos falar então desse que é o erro honesto, que é o erro da tentativa. Em gestão de pessoas, eu vou dizer que é alguma coisa que está no meio. A gente tem que tentar,
para fazer cada vez melhor, para fazer com que as pessoas produzam o máximo da sua capacidade no ambiente, o máximo possível harmônico, mas com o cuidado de que estamos lidando não com produtos, serviços e processos, como a pergunta tão bem formulou, mas lidando com pessoas. Então, o custo do erro é muito alto. Quando o custo do erro é muito alto, a gestão do processo tem que ser feita com muito cuidado. É diretamente proporcional, na minha visão, diretamente proporcional. Se o custo do erro é baixo, a gente pode deixar fluir melhor. Se o custo do erro é alto, temos que fazer com muito cuidado. Então, como compatibilizar essas duas forças, a força da demanda pela inovação com a força do risco que pode causar quando inovamos em pessoas? Se não for bem feita a inovação, eu acho que isso se compatibiliza pelo grau de impacto que a inovação pode ter sobre as pessoas. Se na avaliação dos gestores esse grau é alto, essa inovação tem que ser vista com muito, muito cuidado, com muita parcimônia. Eventualmente com um teste em pequena escala, que é o que as empresas fazem. Então testa numa área, ou testa numa cidade, se for no caso da gestão pública, ou testa em 2 ou 3 áreas. E esse teste, com o aprendizado que se tem aqui, eventualmente com o erro que cometemos e que percebemos rápido, pode ser de alguma forma aumentado até que se abranja todo o espectro que se queira. Então, essa é a minha sugestão, mas é só uma sugestão porque esse é um problema muito complexo. Então, boas ideias são sempre bem-vindas. É isso aí.